Segundo o Google, o dólar comercial, que é o que a gente negocia nas plataformas de negociações no mercado financeiro, está a 5,18 a cotação dele. Já o dólar turístico, que basicamente é o que você vai ser impactado aí quando for fazer uma viagem internacional, precisar comprar um dólar, vai estar a 5,37. Lembrando, cada casa de câmbio, ela vai variar esse preço aí, mas a média é mais ou menos essa. Vamos trabalhar sempre numa escala de 5,30, 5,32. Essa daqui é basicamente o que a gente pode aqui estabelecer como um dólar turístico, sempre um preço a mais do que o dólar comercial. Ok. Agora, se você está utilizando algum banco para poder comprar dólar, sei lá, você achou que o dólar está num preço barato, você olhou o gráfico dele aqui, viu caindo e está comprando dólar aí num banco do Santander, Bradesco, Brasil, Inter, não interessa. Você está realmente pagando muito mais caro do que isso, porque em um banco convencional você vai pagar aí IOF e vai pagar uma série de tributos e o banco realmente não vai trabalhar com esse dólar turístico, ele vai sempre colocar uma taxazinha a mais porque o banco é mestre nisso. Então, se você está indo por essa via, eu te recomendo a não seguir. Ponto número 1. Nesse vídeo eu quero realmente te mostrar como é que a gente vai analisar o gráfico do dólar em uma visão macro, em uma visão semanal, mensal, diária, para que a gente possa estabelecer patamares de bons pontos ali para comprar, ou quem sabe se desfazer do lucro, ou saber exatamente se, quem sabe, ali no final do ano, que você vai fazer uma viagem internacional, quanto esse dólar vai estar cotado. Então vamos trabalhar um contexto de mercado analisando isso aqui. Ponto número 2. Se você utiliza banco convencional para comprar, não é uma melhor alternativa, porque você vai pagar diversos tributos. Isso não é interessante. A alternativa que eu uso é cripto, tá? Eu utilizo ali a BingX para poder comprar o USDT. Por que é viável comprar cripto do que dólar ali direto do banco? Mas essa daqui é uma excelente alternativa, tá bom? Então vamos aqui trabalhar agora para ver uma visão de mercado, para saber se aquela viagem que você vai fazer com a patroa, com o patrão aí, se vai dar boa ou se você vai comprar o dólar caro. Eu fiz algumas viagens e dentro dessas viagens eu lembro que a melhor cotação de dólar que eu peguei foi em 2017 ou foi 2018. Eu peguei o dólar cotado a 4,50, nesse patamar aqui, ó, bem baixo mesmo. E nessa época eu nem olhava muito gráfico, eu ainda não tinha começado minha análise no mundo do day trade, do mercado financeiro, né? Eu comecei em 2019. E nesses patamares você começa a analisar aqui alguns contextos. Vamos lá. Coloquei o gráfico aqui no gráfico semanal. Vamos primeiro trabalhar um gráfico mensal. Quanto maior o tempo gráfico, melhor a previsibilidade do longo prazo. A gente bota um gráfico mensal aqui do dólar futuro. Primeiro vocês estão vendo que o dólar, ele tá vendo essa queda aqui? Eu vou ajustar esse preço, porque esse preço aqui, ó, vou puxar aqui nessa plataforma do Profit Chart, vou vir aqui, ó, em exibir e vou tirar split e agrupamento, que basicamente é isso. O split e agrupamento, ele deixa o dólar na cotação já sem os juros envolvidos, tudo bem? Então, vou tirar aqui e vou colocar no patamar correto. Você percebe aqui que ele me dá a cotação, minha cara tá aqui embaixo, eu vou até tirar para você ver, ó. Puxar aqui um pouco. Ele me dá a cotação desde 2005. Você percebe que o dólar tá nas máximas agora, ó. E aí, quando eu coloco o exibir e o split agrupamento, ele dá outra cotação, né? Ele começa em 2005 lá em cima e vai baixando. Basicamente, isso aqui ajuda um pouco a gente ver de fato o gráfico da forma real dele, sem os juros envolvidos nem nada do tipo. Fica mais interessante, beleza? Então, só para você entender mais ou menos como é essa dinâmica aqui do split agrupamento. Quando acionar e quando não acionar. Ó, todo mês, né, a cada 2 em 2 meses, o índice futuro, esse ativo aqui, ele faz um ajuste, né? Você está percebendo aqui, ó, essa pulada grande aqui, um gap enorme do ativo. Esse gap enorme é referente aos juros envolvidos no ativo aqui, pois a cada 2 meses, lembre, você opera um mercado futuro. Se você operar algo que é do futuro, ele tem que ter um prêmio para você comprar isso. Exemplo, vamos trazer aqui para a vida real que fica mais interessante. Eu tenho essa garrafa de água aqui. Essa garrafa de água, para a fábrica, ela tem uma demanda de 5.000 garrafas dessa para ser vendido daqui a 2 meses.
ela não tem essa garrafa aqui, tudo bem? Ela precisa produzir, pois ela tem uma demanda muito alta. Vamos botar 5 mil daqui a 2 meses. O que é que ela precisa fazer? Ela precisa captar dinheiro. Ela vai pegar de empréstimos ou de capital próprio dos investidores, ou vai colocar debentures aí no mercado financeiro, enfim. Ela vai falar bem assim, ó, eu preciso de, sei lá, vamos botar 5 mil reais para produzir 5 mil garrafas. Tudo bem, pessoal? Ok, quando eu vender, eu vou ter um lucro de 15 mil. Só que eu vou fazer o que com vocês? Para que vocês me deem esse dinheiro, eu vou pagar um prêmio para isso, para eu pegar esse dinheiro a juros hoje. Então, eu vou pagar para vocês essas garrafas aqui a um lucro de R$2. Então, ela vai lucrar lá na frente 5, vamos supor que ela vai ter um lucro de R$5, mas ela já está te dando um lucro de R$2 em cima de cada garrafa. Então, ela está tirando o lucro dela total, se ela tirasse do bolso dela, tá? Para poder investir, ela está tirando R$2 de R$5 que era de lucro. Só um exemplo. Então, ela está pagando para você a juros presente. Esses juros é colocado aqui no mercado. Tudo bem? Então, ela fala bem assim, ó, o prêmio para esse contrato aqui que vai vencer daqui a 2 meses é essa taxa aqui de juros. Então, por isso que o ativo ele abre em gap assim, só que não é um gap fantasioso no estilo gráfico. Por que sentido? Porque a gente pode chegar aqui, vir exibir e ativar o split. Ele ajusta. Porque quem é grafista, ele não precisa ver juros envolvidos, ele só precisa acompanhar o gráfico. Tudo bem? Então, quando o ativo renova a cada 2 meses, ele tem um juros envolvido. E esse juros ele vai chegar a zero quando o final do prazo chegar, que é daqui a 2 meses, tudo bem? Então, é isso que acontece com os ativos do mercado financeiro. Existem os juros envolvidos, esse juros é colocado aqui ó, via gap, tá? Graficamente falando, porém, juros a gente não opera no gráfico aqui em si, né? Na leitura gráfica. E aí, por isso que a gente ativa ali o agrupamento para tirar os juros da tela, ok? Espero que você tenha entendido mais ou menos essa dinâmica de juros futuro. Esse prêmio pago no futuro é colocado a juros presente hoje e aí o mercado vai, graficamente falando, e dá esse gap para falar, olha, ativo novo, tem um juros envolvido, então o preço continua o mesmo. Se você perceber aqui do lado, ó, vou vir aqui do lado, perceba bem, ó, vou ativar o split, eu vou tirar o split, ó. Você vê que o preço continua o mesmo? Ó, vou ativar de novo. O preço continua o mesmo, só que os juros envolvidos faz o quê? Esse gap aqui saltar. E isso para você ver que não muda nada no valor do ativo. O que muda é esse gap justamente porque é algo futuro, não é algo presente. E aí lá no futuro a gente vai ver como é que vai ser a dinâmica do ativo entre compradores e vendedores e como é que vai ser a dinâmica dele. Ok? Espero que tenham entendido. Se não, coloca abaixo aí. Pô, Max, não achei tão interessante a explicação. Não tem problema, tá? Então a gente está aqui para evoluir. Então vamos lá. Feito isso, já fiz o ajuste. Eu achei interessante passar isso, porque muita gente não tem essa noção. Então a gente segue o baile. Vamos lá. Voltando aqui para o dólar. A gente quer que a gente tenha gráfico sem o ajuste aqui. Vamos ajustar aqui, ó, tirar o split agrupamento. O mercado vai ficar lá em cima, tá vendo? Ó. A gente tem no mercado mensal, cada barrinha dessa aqui corresponde a um mês. Aqui a gente vai analisar. Ó, percebam bem, para toda uma estrutura, quando a gente analisa o Wyckoff, a gente precisa entender causa e efeito. Eu já expliquei isso aqui nesse canal, mas é bem simples, tá? Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Todo movimento lateral é precedido depois de um efeito. A causa é o movimento lateral. Então percebam. Toda vez que o mercado lateralizar, fica muito tranquilo. Para você que opera médias móveis ou ama a tendência ou detesta a lateralidade, é só você aguardar. Lateralizou? Fique em paz. Fique em paz, que logo em seguida vai vir o efeito dessa causa, que é a lateralidade sendo criada. Ok? E aí percebam bem, o que é que eu olho aqui para esse mercado? Ó, eu tenho basicamente aqui ó, um altíssimo volume comprador lá ponta do mercado praticamente, ó. Eu tenho nessa ponta aqui, o mercado ainda conseguiu subir mais. Ó, basicamente, eu começo a perceber que o mercado ele fez um topo, outro topo, outro topo e outro topo.
O que é que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo uma leitura de contexto. Eu gosto muito de haters, eu gosto muito de gente que divergem da minha leitura. Por que sentido? Porque aí eu aprendo e evoluo mais. Teve um seguidor na nossa comunidade que ele falou exatamente isso. Pô, Max, eu acabo não entendendo tanto assim o que você explica. E aqui eu achei muito boa essa afirmação dele, justamente por trazer aqui essa visão de mercado. Então, o que é que eu olho para o mercado para analisar um contexto, para comprar um dólar ou vender um dólar, isso entender mais ou menos qual é a movimentação no cenário gráfico. E aí aqui eu tenho, ó, eu olho muito esse volume aqui, olho demais ele. E essas movimentações assim, ó, dentro de uma frequência, isso para mim aqui, ó, não interessa. Isso aqui não importa em nada. Agora, quando salta aos olhos, é basicamente onde o mercado vai fazer uma virada, porque está entrando um volume fora de uma média, está entrando um player que basicamente não estava participando do mercado, ou está entrando stops, tá? Está entrando stop de quem comprou aqui está sendo acionado, que stop do comprador é a venda, não é isso? Então o mercado chegou a cair. E aí, a partir daqui, como entrou um volume muito acentuado da média, o mercado faz algum tipo de movimentação. Ou ele segura ali, vai fazer uma reversão, ou o mercado faz uma armadilha e depois continua. Então, eu só tenho essas duas variações no mercado. Eu tenho um altíssimo volume, o mercado segura como um suporte, ou eu tenho um altíssimo volume, o mercado soa uma armadilha aqui, depois sobe. Essa é a variação. O que é que vai ser diferente disso? Basicamente, se o mercado, porventura, romper essa mínima, não conseguir voltar de forma efetiva e continuar caindo, aí tudo certo. Mas se você vê um rompimento, depois volta e o mercado não volta mais a cair, só está fazendo movimentos de alta, aí pode ter certeza que o mercado minimamente vai tentar romper essa queda aqui toda que fez. Tudo bem? Então, feito isso. Aí o que é que eu tenho aqui no dólar? Tenho essa máxima, e o mercado está fazendo uma movimentação de queda abaixo da máxima. Então, a gente teve aqui uma armadilha. Agora, percebam aqui comigo. O dólar subiu, está abaixo do volume comprador, né, que segurou aqui o mercado, e está caindo. Notem bem, o volume está novamente dentro de uma média, isso no volume mensal. E ele está perdendo, ó, praticamente o meio dessa lateralidade aqui, ó. Se a gente for pegar exatamente aqui, ó. Essa não é a lateralidade? Ok. E aí eu vou pegar uma linha central e vou colocar no meio, ó. O mercado, em tese, se eu dividir bem aqui o meio, ele está um pouco abaixo desse meio aí. Percebam, eu não tenho um volume alto, tentando fazer o quê? Entrando um player diferente, entrando um stop diferente no mercado, eu não tenho nada disso. Eu simplesmente tenho um mercado passando de uma tranquilidade, onde o mercado trabalhou em uma lateralidade durante praticamente aqui 3 anos, né? Isso, 20, 21, 22, 23. 4 anos de mercado aqui, praticamente, o mercado lateral, e ele está aqui passando numa maior tranquilidade. Aí notem, dentro dessas barras aqui, a gente está analisando volume, analisando um price action mesmo. Percebam bem, como é que foi o mercado? Na primeira barra de impulsão de queda, ó, engolfado para baixo, realmente uma barra muito grande, dando uma ignição no movimento. E logo em seguida, você percebe, ó, toda a barra de compra, ó, nenhuma conseguiu fazer uma compra que realmente engolfasse, né? Aquela compra que rompesse toda essa movimentação. Todo movimento aqui, ó, tá sendo de baixo, ó, todo movimento. Essa daqui até fez uma armadilhazinha, voltou, fez uma outra armadilha, voltou, ó, mas nenhuma conseguiu romper uma máxima anterior de forma mais efetiva, tudo bem? Então, notem aqui, ó, o mercado até fez aqui uma volatilidade bem grande aqui, ó, nesse mês, puxou bem forte, mas rapidamente devolveu tudo. O que é que a gente tem que analisar? Se você vem acompanhando os vídeos, a gente fala sobre algumas proporções, principalmente aqui, o vídeo que eu coloquei ontem, hoje é dia 22, e ontem no dia 21 eu coloquei um vídeo falando sobre retração de Fibo, falando sobre ordens blocks, tudo bem? E o que é que eu tenho? Dentro de uma puxada de alta, onde se configurou aqui, ó, uma dinâmica de 5 ondas de Elliott, se eu pegar aqui, ó, de uma forma bem simples, ó, 5 ondas de Elliott, posteriormente eu tenho o quê? Um ABC. Dentro desse ABC, esse ABC ele pode corrigir no máximo para ainda continuar a movimentação de alta até uma retração de 78,60 de uma retração de Fibo, no máximo, né? E mais do que isso aí o mercado já começa a fazer mais movimentações de queda. Então,
dentro dessa dinâmica, você como operador, já vendo isso, percebendo que eu tenho um alto volume aqui, o mercado está abaixo, entendendo que no meio desse movimento lateral, o mercado está abaixo e nenhum candle comprador aqui, né, nenhuma barra compradora conseguiu suprimir a dinâmica da tendência de queda. Então, o que é que eu ainda tenho? Eu ainda não tive nenhum aumento considerável de volume. A dinâmica é que o dólar ainda continue caindo mais. Aonde é que ele vai cair mais? Aí aqui a gente tem um ordem block nessa região, ó, de forma muito simples, uma leitura muito tranquila, sem nenhum tipo de muita nomenclatura, nada do tipo. A gente tem essa região, a gente tem mais uma retração aqui ó, de 7,860 e basicamente onde é que está aqui a maior concentração de barras fortes vendedoras? A primeira, a do meio e só. Essa daqui foi a terceira barra um pouquinho mais elevada, mas mesmo assim não conseguiu segurar o mercado. A dinâmica da força vendedora está muito maior. Então, o que é que eu tenho ainda a considerar? Vamos supor que a gente está quase finalizando o mês de fevereiro, não é isso? E a gente vai ter o mês de março. O que é que pode acontecer? A gente pode olhar de uma forma muito simples aqui. Ó. Um mês foi negativo, outro mês positivo. Um mês negativo, e esse mês aqui eu vou até considerar ele positivo, porque subiu bastante, até fechou negativo, mas vou considerar positivo, tá? E aqui a gente tem ó, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Se a gente conseguir entender que, no mínimo, o mercado a cada um mês negativo, fazendo a dinâmica aqui de um olhar mais cego, a gente tem pelo menos uma barra posterior positiva, ó, nesse caso aqui foram duas barras negativas e depois veio uma positiva, a gente pode considerar que no mês de março, isso eu tô falando, pessoal, de uma forma muito burra, tá? De verdade, uma leitura muito burra de candle. Só que a gente pode considerar que o mercado ele não vai cair reto, tá? Então, só olhando de uma forma muito burra de olhar um candle, de um price action, a gente pode considerar que como essa barra aqui, ó, ela foi a terceira barra, né, a mais forte, ó, uma, duas, e essa foi a terceira mais forte, ó, considerando com outras, e o mercado aqui em fevereiro ainda continua caindo mais um pouco, a gente pode considerar que em março possa ser que a gente tenha uma movimentaçãozinha de alta, para que depois, em abril ou maio em si, ele complete aqui a retração de 7,860 e o ordem block aqui embaixo, para quem sabe depois ele fazer uma virada. Eu estou fazendo leitura burra em barras em um gráfico mensal, de forma muito simples. Eu estou trazendo aqui uma dinâmica de dinheiro, tá? Dinheiro posicionado aqui, dinheiro posicionado aqui e o mercado só trabalhando em movimentação de queda. O que é que eu tenho mais aqui? O mercado tentou fazer uma movimentação de alta e foi derrubado, tudo bem? Então, toda essa alta aqui, se a gente pegar essa barra aqui ó, e projetar lá para baixo, ó, o mercado praticamente, toda essa alta eu projetei para baixo, porque se um comprador tentou jogar para cima, ele vai vomitar toda a operação dele. Então, basicamente, vamos supor que em fevereiro a gente finalize aqui ó, em 5,140, né? 5,14 o dólar. E aí a gente tem uma movimentaçãozinha de alta aqui ainda, ó. E aí, quem sabe depois a gente finalize ali chegando no ordem block, chegando no 7,860 para depois virar. Então, a gente tem aí, quem sabe, mês de março, uma probabilidade de alta para o mercado, e isso em um cenário bem burro aqui de se olhar. Agora, vamos diminuir o tempo gráfico. Tá? No tempo gráfico mensal, eu não tive aumento de volume, não tive nada que me desse que o mercado vai parar a queda. Agora, vamos para o semanal. Ó, no semanal, a gente apareceu aqui algo mais interessante, ó. Isso aqui é interessante. Percebam bem agora. Viu que de uma forma muito burra, eu olhei um gráfico mensal e falei, olha, março, a gente pode ser que tenha ali uma possível movimentação de alta para o mercado, não foi? Agora, notem no semanal o que é que apareceu. Um volume vendedor bem discrepante acima de todos os outros que vinha dentro dessa queda, ó. Ó, eles daqui foi o maior de todos. Consegue ver? Então, se é o maior de todos, aqui começa a me soar a veracidade de uma forma burra que eu analisei o gráfico mensal, que pode fazer sentido agora. Pois, volume entrando no final de movimento não faz muito sentido, não é isso? Ninguém abastece o carro no final da viagem, só abastece no início. Então, se o volume está entrando no final, isso soa algo diferente. Então, observe, o combustível que foi feito no início do movimento está menor do que no final.
Então, no final, tá tendo alguma coisa aqui que pode ser que pare, ok? Tudo bem. Dinâmica aqui do preço, bem bonita, o mercado fazendo aqui um processo de 5 ondas aqui. O que é que eu tenho que esperar? Vejam bem, onde é que eu tenho região de demanda para segurar esse preço? Eu tenho um volume aqui, ó, nessa região, o que fez o impulso de alta, e o mercado está fazendo aqui um processo de bloco de ordens. Então, toda essa região aqui, ó, é uma região onde eu posso considerar, ou eu posso milimetrar e deixar só na barrazinha que foi que fez a última vendedora aqui, ó. Essa última barra vendedora antes da explosão do mercado. Então aqui eu tenho um bloco de ordens, eu vou pintá-lo, comprador aqui, e aí o que é que eu tenho? Eu tenho dólar, provavelmente, em uma ponta aí compradora a partir do mês de março. Tá? Eu estou no gráfico semanal. Fevereiro vai se encerrar essa última semana de fevereiro, né? Fevereiro até dia 28. Então é isso mesmo. Então possa ser que aqui a gente comece a virar. Por que possa ser e dando essa subjetividade? Você está percebendo que no gráfico mensal eu trouxe uma conclusão de forma burra. Por que burra? Porque o borrão, olhando de longe, é muito mais difícil de identificar. Se você está numa pista, né, e tenta analisar o que é que aquela casa, aquelas pessoas que estão lá bem distante, você não consegue identificar quem são, correto? Por isso que eu falei burra, de forma burra. Agora, no semanal, melhorou um pouco a visão, correto? Agora, vamos trazer para o diário. O que é que a gente tem no diário? Ó, que o negócio vai começando a melhorar aqui na visão. Percebam bem. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um altíssimo volume no final de um movimento. Eu tenho um mercado fazendo aqui, ó, nivelamento de fundos. O mercado segurou uma vez, foi lá de novo, segurou de novo. Ele conseguiu chegar a quebrar algum tipo de estrutura aqui? Não. Esse dólar ainda ele não conseguiu, não deu o gatilho de alta em nenhum momento. Mas eu tenho realmente um ponto de parada desse mercado. O mercado botou muito volume, fez um candle absurdamente forte no final, ó, chegando aqui na região de demanda. Então, eu vou começar a ver se no tempo gráfico menor ele me traz essa noção de uma possível parada desse mercado. Até então, tá me remetendo. Ele só não me deu ainda o gatilho. Aonde é que vai ser o gatilho? Que esse dólar vai fazer uma virada? Pô, quando ele realmente fazer uma quebra de estrutura aqui, depois, quem sabe, voltar para testar e vira. É mais ou menos assim. Então, vamos diminuir o tempo gráfico. Vamos lá para 1 hora. Tendo essa 1 hora aqui, o que é que eu tenho? Ó, o mercado puxou, quebrou uma estruturinha aqui, ó, menorzinha, tá? Não quebrou a maior, só testou. O que é que eu posso ter aqui em consideração? Eu tenho um ordem bloquezinho aqui, o mercado está fazendo um alto volume, porém, dentro dessa estrutura aqui, ó, eu ainda estou numa dinâmica de uma onda 3 de mercado, de Elliott, tudo bem? Então, se eu estou dentro de uma dinâmica de uma onda 3, eu tenho, ó, um fundo aqui, ó, um fundo, outro fundo, outro fundo. Tenho 3 fundos aqui nivelados. Qual é a probabilidade para o mês de fevereiro finalizar? Para que no mês de março a gente consiga fazer com que essa demanda aqui, ó, desse caixote verde que está aqui sinalizado, faça uma movimentação de alta. Basicamente, a gente vai ter alguma coisa no mês de... na finalização do mês de fevereiro, alguma coisa fazendo um rompimento dessa mínima. Para março, se bater certo, a gente respeita essa demanda e aí faz uma armadilha aqui, ó, nesses fundos, vira, testa e faz uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta é para o mercado fazer e subir tudo e acabar com o mundo? Não. Mas a gente pode ter o quê? Depois de um movimento de 5 ondas, a gente tem um movimento corretivo em A, B, C. Para quem sabe depois ele sentir essa demanda daqui e aí voltar a cair. Por que voltar a cair? Aí a gente volta de novo, lembra do gráfico mensal e percebe, no gráfico mensal, eu tive alguém aqui parando o movimento de queda? Até o momento não. Eu estou ainda dentro de uma estrutura de um mercado de alta, ó, né? Fundos e fundos e fundos. Ó. Fundo aqui, fundo aqui. Então, possa ser que no mês de março a gente tenha aqui uma puxadinha para cima, tá? Testando essa região, para depois fazer essa queda. E dentro dessa queda, o mercado vir fazer uma boa absorção, trazer algum sentimento aqui, ó, de quebra dessa estruturazinha de alta pequena, para quem sabe depois subir. Então, qual é a dinâmica para o dólar no cenário bem macro? Essa, de forma muito simples, eu consegui te explicar aqui.
para você entender. Se a gente diminuir mais o tempo gráfico, aí a gente vai ter mais variações entendendo qual é a dinâmica, ó. Basicamente, é isso que eu pensei, ó. Que é que eu tô aqui dentro de uma estruturinha de uma onda 3 de mercado. A gente pode ter uma puxadinha ainda para cima do dólar, quem sabe ele rompa aqui, ó, essa máxima, depois faz uma queda. Então, se o dólar tá num flow ainda vendedor, o que é que eu vou fazer? Toda a puxada de alta para o dólar, eu vou buscar fazer uma venda, ok? Ó, eu tenho uma linha de tendência dando realmente essa dinâmica de tendência no mercado. Eu tenho regiões de oferta aqui em cima. Então, a partir do momento que o mercado suba, possa vir uma queda e assim a gente vai trabalhar, tá? Então, dólar é vendedor e assim você consegue analisar num cenário bem macro, numa estrutura contextual, como é que o dólar vai se comportar. É claro, pessoal, tudo isso aqui que eu estou mostrando bem de um resumo, tá? Se você quiser participar, ainda dá tempo da minha mentoria que vai ser realizada a partir dessa semana. Ainda dá tempo de você chegar aqui abaixo, colocar seus dados, tá? Preencher, pois lá na nossa comunidade, quando você entrar, vou até colocar aqui para vocês verem, eu creio que não vai abrir. Se não abrir, não tem problema. Eu mostro aqui para vocês todo o passo a passo necessário. Abrir o Notion aqui. Ó, abrindo o Notion, eu venho aqui nessa aba, só me dá um minutinho, ó, nessa aba aqui, ó, mostra exatamente, ó, como você vai garantir a gratuidade da mentoria, tudo bem? Ó, você vai simplesmente clicar nesse link aqui, fazer o cadastro ali junto à Rico Corretora, abrir sua conta, ativar, pois além desse benefício de eu estar te dando uma mentoria gratuita, a gente aprofundar ainda muito mais no conteúdo, a gente vai estar ali com plataforma gratuita também, corretagem zero, eu vou ser seu suporte frente à corretora. Aí, se você quiser garantir, ainda dá tempo. E se curtiu de verdade, deixa o like aí, deixa esse comentário, entra lá na nossa comunidade, o Wyckoff Salva Vidas. Tamo junto, pessoal. Obrigadão.